¿Eh? No sé dónde. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos un día muy especial para la Argentina porque se conmemora hoy un nuevo aniversario del primer paro que la CGT le hizo a la dictadura militar, cívico-militar de la Argentina, y vamos a hacer un acto ahora en un par de horas en el microestadio de Ferro, diferentes sectores del movimiento obrero argentino, la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, también van a participar gremios de la CGT, el compañero Moyano y movimientos sociales. Un acto de aquellos que estamos en la calle peleando contra las políticas neoliberales, que peleamos contra la dictadura militar, que peleamos contra las políticas neoliberales en los años 90 y que peleamos ahora contra las políticas que quiere imponer estos gobiernos en esta nueva oleada neoliberal conservadora, de restauración conservadora que se está aplicando, se está llevando adelante en Argentina y también en Latinoamérica. Y somos militantes de la causa de Lula, militantes de la causa de los trabajadores de Brasil, pero fundamentalmente Lula no solamente para nosotros es un referente de los trabajadores del Brasil, sino que es un referente de los trabajadores de todo el mundo y es un referente sin ninguna duda de la liberación latinoamericana. Lo ponemos, Lula para nosotros está a la altura de los grandes hombres que han transformado la realidad en nuestro continente, desde los próceres, cuando peleaban por esa patria grande y la búsqueda de la independencia, y hoy también cuando Lula, Néstor Kirchner, Chávez, Tabaré Vázquez en ese momento, el presidente de Paraguay, y Fidel Castro desde Cuba, y la movilización de los pueblos posibilitó decirle no al ALCA, y ahí comenzó en nuestro continente un periodo de integración regional. Y por eso hoy tenemos la alegría de contar con la presencia de compañeros de la CUT de Brasil, el honor que su secretario general, Wagner Freitas, hoy nos acompaña, un compañero de lucha que nos hemos encontrado en muchas movilizaciones en Brasil, también acá en Argentina, en Uruguay, en otras partes del continente, que está, bueno, para nosotros, para la CTA, los compañeros de la CUT son hermanos de clase, son hermanos de concepción política. Abrazamos los mismos ideales, así que te damos la bienvenida a los trabajadores de la CTA de Argentina. Es un honor, un orgullo que estés aquí y te vamos a dar la palabra. Bom, gente, obrigado. Eu vou falar em português, porque se eu me arvorar a falar em espanhol, ninguém vai entender. Em português eu garanto que algumas pessoas pelo menos entendam, né? Em espanhol, com certeza, será incompreensível. Obrigado, CTA. Obrigado aos trabalhadores da CTA. A CTA é uma irmã da CUT. Mas eu gostaria de começar essa minha fala transformando esse meu agradecimento à CTA ao agradecimento a todo o povo da Argentina, a todo o povo argentino, as centrais sindicais, os movimentos sociais, os partidos políticos, os presos políticos, todos aqueles que são atingidos pela violência e se solidarizam com o presidente Lula e com o Brasil. A Argentina foi o ponto inicial, ponto de partida inicial de uma grande campanha internacional, se constituiu em comitês pelo mundo inteiro em favor de Lula livre. Mas nós reconhecemos que esse início se deu, mais uma vez, nessa irmandade que tem o Brasil com a Argentina, não só no movimento social, sindical, mas sermos países que temos a trajetória de lutarmos contra o imperialismo, de construirmos um mundo melhor, em um mundo onde homens e mulheres e todos sejam tratados iguais, e que o capitalismo não seja a referência de organização desse mundo. Nós acreditamos que um outro mundo é possível, Lula acredita que um outro mundo é possível e por isso está preso. Eu gostaria de relatar aqui o que
tem acontecido no meu país e que nós achamos, no Brasil, que é apenas um embrião não, porque é uma trajetória de acontecimentos da ascensão do fascismo, da intolerância no mundo e um ataque extraordinário à democracia no mundo. A prisão de Lula representa muito mais do que se imagina. Na nossa avaliação, o liberalismo, a burguesia, os empresários, as grandes corporações se cansaram, entre aspas, da democracia. Eles querem impor o seu mundo, a sua visão de mundo, e não querem mais participar do jogo democrático, não querem mais disputar eleições, ter que convencer pessoas, serem derrotados pela nossa política em vários países do mundo. Eles perceberam que podem fazer um conluio entre o poder financeiro, a mídia, a toga e carreiras de Estado, no Brasil como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, que acabam substituindo a democracia participativa tradicional. Eles não querem mais expor as suas ideias ao debate coletivo, porque, em geral, você disse nos governos Nestor e Cristina, Lula, Dilma, Tabaré, Bolívia, Venezuela, grande copeiro Chaves, né? E El Salvador e todos os outros, com todo o poderio econômico, financeiro e midiático que eles têm, nós nos derrotamos frequentemente em eleições porque nós falamos a linguagem do povo e conseguimos ser recebidos pelo povo. Então eles não querem mais isso. Perceberam que pode usar da violência, né? Pode utilizar inclusive de possibilidade de intervenção militar para conseguir os seus intuitos. Qual que é? De um mundo administrado e sob mando das grandes corporações internacionais, que hoje são muito mais importantes que os países, que as nações. E Lula, e Cristina, e Nestor, e Chaves, e Cuba, são exatamente a antítese disso. Quando defendem um Estado forte, uma economia que tem intervenção do Estado e que não fica sobre a égide do mercado. Um país e um governo que governa para todos e que propicia, como propiciou no Brasil, mais de 40 milhões de pessoas saírem da linha da miséria. O que significa isso? Você dá cidadania às pessoas. Dando cidadania às pessoas, elas sabem e percebem que elas não são cidadãos e cidadãs de segunda classe e não precisam ser subjugadas pelo patrão e pelo capital e que podem andar de cabeça erguida e disputar a hegemonia na sociedade. Lula é um símbolo disso, da resistência e do sucesso da organização da classe trabalhadora. Eu não tenho dúvida nenhuma que Lula está preso porque nós ousamos questionar a ordem econômica mundial. Quando criamos os BRICS, né, e juntas uma quantidade grande de países fortíssimos, de economias desenvolvidas, apresentando uma nova ordem econômica, quando se questiona o CDE, quando se discute que tem que ter livre comércio democrático e com regras iguais, né, quando se discute nos BRICS, por exemplo, que pode se criar uma moeda que não o dólar para ser o parâmetro da economia mundial, quando se discute que pode se criar uma alternativa ao Banco Mundial, uma alternativa ao FMI, que são instrumentos pura e simplesmente do imperialismo, que servem para segregar os direitos e tornar todos os países que a eles decorrem dependentes deles. Quando se sai do G7 e entra-se no G20, e o G20 já ia virando G30, G40, você vai tomando o espaço político e comercial. E eles não nos querem assim, Andrés, eles nos querem colônia. Pura e simplesmente colônia. Mas não é só colônia econômica, é colônia cultural, social. É dizer que nós somos cidadãos e cidadãs de segunda classe. E nós ousamos aqui na América Latina, e sem falsa modéstia, sob a liderança de Lula, ir contra isto. Eles não acharam, quando Lula foi eleito pela primeira vez em 2002,
A burguesia brasileira e internacional achava que o governo do Lula não ia durar 6 meses, que não tinha condição de governar um partido novo, um partido romântico como o PT, né, idealista, mas eles achavam que não tinha conhecimento econômico, não tinha capacidade de conhecimento internacional, né? Como assim? O Brasil tinha sido governado por Fernando Henrique, um sociólogo que falava 6 idiomas, entrava um metalúrgico que falava só português e com certos erros, inclusive. Então eles achavam, deixa, isso não vai durar 6 meses e o povo vai perceber, né, que eles realmente não servem para governar e que têm que ser subjugados por nós. O que aconteceu? Lula foi o melhor presidente da história do Brasil e reconhecido internacionalmente quando Obama diz que ele é o cara, the man. Eles acharam que tudo bem, deve ter sido só 4 anos, deu sorte, foi por Deus, né? Lula se elege de novo em 2006, depois de uma crise que eles inventaram em 2005, que chamava mensalão, que a ideia era já impedir a reeleição de Lula. Pois ele passa pela crise, sai do fundo do poço para ganhar as eleições e se consagrar. Mas não para aí. Aí Lula e o PT ousam mais ainda. Resolvem propor, para substituir um operário, uma mulher guerrilheira que ficou presa defendendo a democracia. Uma mulher, primeira candidata, primeira presidenta do Brasil. E ganha a eleição. E depois de 4 anos, Dilma se reelege. Aí eles resolveram dar um basta. Porque a conta que se faz é simples. Em 2018 volta o Lula, e o Lula é imbatível, fica mais 8 anos. Sabe o que vai acontecendo no Brasil e na América Latina? O povo vai se acostumando a ser poder, vai se acostumando que não precisa ser subjugado. Aí tem que destruir Lula, destruir Chaves, destruir Cristina. É necessário para colocar o povo no seu devido lugar sob a pressão dos imperialistas e dos capitalistas. Lula está preso porque ele é proponente de um mundo diferente e enfrenta o establishment político e econômico no mundo todo. Imagina, Lula media uma solução para a crise do Irã. Um presidente da América Latina, com status de chefe de Estado e agora de liderança internacional, os americanos não conseguem intermediar uma crise, Lula sai de Brasília, vai até Teherã, fazer uma discussão de entendimento entre o Irã e a ONU. Eles não suportam isso. É muito, né? E qual que é o argumento sempre? Na Argentina, no Brasil, qual que é o argumento que eles utilizam quando eles não conseguem questionar a política econômica, social? Corrupção. Cada vez que o povo sobe um degrau e eles não conseguem impedir essa subida, eles utilizam o argumento da corrupção. Esse governo é corrupto. No Brasil isso aconteceu com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, com João Goulart. Isso é antigo. O Getúlio foi obrigado a se suicidar. João Goulart foi retirado, trocado o presidencialismo pelo parlamentarismo e retiraram João Goulart. E assim que sempre foi no Brasil, né? E agora a mesma coisa, corrupção. O PT é um líder de uma quadrilha que sucateia e toma conta do Brasil. O que o Lula e o PT fizeram? Transformaram a Petrobras numa das maiores petrolíferas do mundo. Descobriu-se o pré-sal, que é um dos maiores campos de petróleo do mundo. Só que, diferente do que faz o governo golpista, Lula descobre o pré-sal, capacita a Petrobras para prospectar petróleo em espaços que poucas petrolíferas do mundo podem fazer, colocando o Brasil sendo protagonista na disputa do mercado de petróleo e gás. É muita ousadia. O que fizeram os golpistas? Entregaram o pré-sal para a Shell, a Chevron, a Esso. É esse o motivo de Lula estar preso.
E as invenções que fazem é pura e simplesmente porque não tem nenhum outro argumento, nem econômico, nem político. O Lula está preso porque no Brasil existe um conluio entre o poder econômico, parte significativa do poder judiciário, a mídia e setores de Estado que querem pura e simplesmente que o Brasil seja uma colônia do mundo afora. Então a luta por Lula livre não é só por conta da injustiça contra Lula que ele é um preso político, é porque é para defender as bandeiras da classe operária no mundo todo. Porque a derrota de Lula significa uma escalada de derrotas que eles querem impor à classe operária no mundo todo. E é por isso que o mundo se levanta em apoio a Lula. Primeiro porque sabe que ele é inocente. E outra porque sabe que não para no Lula. Vai continuar em todos aqueles que lutam contra o imperialismo, né? Então, nós estamos muito firmes no Brasil, lutando. A solidariedade de vocês nos fortalece demais, porque nós não temos espaço na mídia brasileira, nós não temos espaço lá, mas a mídia internacional tem desmoralizado a mídia golpista brasileira, dizendo para o mundo inteiro que Lula é preso político, enquanto a mídia nacional quer dizer que o Lula é um político preso. E a mídia internacional descaracteriza isso, dizendo que Lula é um preso político, porque inclusive não há nenhuma prova. E se vocês viram o vídeo do MTST, que é um movimento importantíssimo dos trabalhadores sem teto no Brasil, eles ocuparam o tal triplex, apartamento, que dizem que é do Lula, que o Lula nunca foi, e que dizem que é uma mansão, que tem elevador privativo. É um apartamento, nós chamamos de Minha Casa Minha Vida, que é o nosso programa de habitação no Guarujá. Desmoralização para o juiz Moro. E eu fico perguntando, vamos comparar o triplex do Guarujá, onde o Lula mora, vamos fotografar a casa do Moro, o apartamento do Fernando Henrique na França? É mentira que está sendo contada para o mundo inteiro. Querem desmistificar a figura de um líder popular, né, que encanta os sonhos não só dos brasileiros, mas de boa parte da classe operária, dos que lutam no mundo, querendo nos derrotar por isso. Então, Lula livre é lutar pela democracia. Mais uma denúncia que eu quero aproveitar, não quero me estender mais, mas é pela importância do tema. Democracia no Brasil e no mundo está em risco. Há a possibilidade deles não fazerem eleição em 2018 se a direita não tiver um candidato capaz de nos enfrentar. Militares que não têm por função discutir as questões políticas nacionais se manifestam, né, ameaçando com possibilidade de intervenção militar. O fascismo campeia e a morte da Marielle, nossa vereadora, a morte não, o assassinato da vereadora Marielle, no Rio de Janeiro, uma mulher negra, jovem, guerreira, é assassinada por uma milícia por conta da intolerância, porque ela denunciava a corrupção na polícia militar do Rio de Janeiro. É assim que está acontecendo. Aumentou demais a violência contra a mulher, contra os índios, contra os jovens, contra a população LGBT. Aumentou demais a intolerância, o fascismo campeia. As pesquisas dizem que o segundo colocado nas pesquisas depois de Lula, é um fascista chamado Bolsonaro, que diz que mulher é inferior a homem, que negro é inferior a branco, que trabalhador é inferior a empresário, que defende que todos têm que andar armado e não é um instrumento do diálogo que constrói o entendimento, e sim da bala, da violência. É isso que significa Lula livre. É lutar contra todas essas coisas. É defender a democracia, defender o direito dos trabalhadores, defender que nós somos uma classe social que não pode ser subjugada, porque nós temos a mesma eficácia, qualidade que tem a classe dominante. É defender os valores dos direitos humanos, os valores consagrados de uma sociedade igual, de uma sociedade para todos, que é o que Lula representa. Por isso que eu quero saudar esse comitê,
saudar todos os outros comitês que existem na Argentina, saudar os atos públicos que estão sendo feitos no mundo inteiro, dizer que o presidente Lula conhece cada passo que vocês dão. Essa gravação chegará ao presidente Lula, na onde ele está, em Curitiba, no acampamento da democracia e da resistência que nós fizemos lá, que hoje estimula o mundo inteiro. Prêmio Nobel da Paz vai ao acampamento, políticos do mundo inteiro vai ao acampamento, sindicalistas do mundo inteiro vai ao acampamento. Eles transformaram o Lula de um líder político em um mártir da democracia mundial. E a luta vai continuar, nós não vamos cessar enquanto não libertar Lula. Mas para nós da CUT não basta só Lula livre. Nós queremos o Lula livre, inocente e nosso presidente. É isso que nós vamos fazer. Porque só assim Lula está preso porque é candidato a presidente. Porque se Lula fosse mesquinho e não se preocupasse com a classe trabalhadora no Brasil e no mundo, pura e simplesmente ele recuava, se aposentava, se jubilava, ia para casa, tomar conta de sua família. Ele não. Eu preciso continuar lutando contra a injustiça. Se torna candidato e as pesquisas têm que Lula tem sozinho quase 50% das intenções de votos. E pasmem, depois de preso ele cresceu nas pesquisas. E o PT, que é o partido que eles dizem que é uma quadrilha, sozinho tem 20% do eleitorado brasileiro. É o partido mais conhecido do Brasil, o segundo tem 1%. E o PT cresceu depois da prisão do presidente Lula. Então não vamos vender desesperança, vamos vender luta, resistência, continuar enfrentando, porque nós sabemos que o Lula, se estiver solto, e nós vamos fazer com que ele fique solto, virá presidente. E vai revogar todas as medidas que os golpistas tomaram, acabando com os direitos dos trabalhadores, vendendo as empresas brasileiras a preço de banana, vendendo a água do Brasil, vendendo a terra do Brasil, vendendo a soberania nacional. A volta de Lula significará retornar a um processo de desenvolvimento, porque ele é o único líder capaz de unificar o Brasil e é o único líder capaz de ser um esteio para que todos os outros no mundo também lutem em torno da democracia. Então, Lula livre, inocente e nosso presidente. Obrigado. Muy bien, y le dejamos a Pedro el cierre, ¿no? Pero después ya tenemos que ir al acto. Lo que sí me gustaría que levanten los carteles, ese por la foto. No, sí se ve ahí. Y acá gritamos todos, Lula libre. Ahí está, como de vuelta. Lula libre. Es inocente y presidente. Lula libre, inocente y presidente. Bueno, Pedro. No, nada, muy breve. Decirle a Banner que muchos años ya de transitar y que el comité de solidaridad con Lula presidente, en algún momento se tomó la decisión de poner ese nombre, viene funcionando en forma permanente, toda la semana se viene generalizando los comités, bueno, como lo de Santa Fe, ¿no, Sonia? Y hay en otras provincias también que se empiezan a impulsar, e inclusive también ya empieza a nivel de distritos y en diferentes sindicatos se empiezan a tomar decisiones, y hemos visto inclusive en las otras, la otra vez en la propia CGT, poner Lula libre, en varias organizaciones sindicales que tradicionalmente no se ocupan de los temas regionales e internacionales, y sin embargo que este tema motiva absolutamente a todo el mundo. Creo que es en defensa propia. Hoy hablar de democracia, hablar de derechos ciudadanos, hablar de la posibilidad de poder participar en una elección limpia y transparente. Estamos viendo hace un par de días, ¿no? Hace muy pocos días, el fraude que se ha dado en las elecciones de Paraguay. Vemos las maniobras que se dan en otros países como en Nicaragua, con los operativos que hacen grupos que generan violencia en las calles. O sea, estamos viendo el poder más desalmado, que no trepida ningún instrumento para alcanzar sus objetivos y sus intereses. Entonces es muy importante lo que está en juego, y bueno, nosotros sí, el compromiso
claro y contundente de seguir trabajando en este tema absolutamente todos los días, porque no solo se juega Lula libre, Lula presidente, sino también se juega la libertad nuestra y la posibilidad de elegir democráticamente quién nos va a representar en nuestro país. Así que fuerza y saludo de todo el comité, y bueno, Lula libre, Lula presidente y inocente. ¿Tiene algún compañero? Muy breve, tiene que ser. Ya lo doblé todo, esperamos la ¿Cómo lo doblaste todo? Pero Vení, Victorio, a ver si... No, ahí después lo cortamos, Victoria. A ver, espera un poquito. Ahí está. Vení, vamos a poner como ahí. Ahí está. Lula libre, Lula libre.